pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a acadêmica Luciana. E eu, a Rosimeire. Queremos compartilhar com vocês o nosso estágio supervisionado, segunda licenciatura em Letras Libras. Com área de concentração, educação inclusiva, comunicação surdos, comunicação libras. O nosso tema escolhido, foi a educação, comunicação e inclusão dos surdos e ouvintes no âmbito escolar. Libras como L1 e língua portuguesa como L2. Temos aqui a justificativa do nosso trabalho, e com as palavras do autor Schiller, inserir a Libras como a inclusão social eleva a necessidade de o professor assumir uma postura crítico-reflexiva sobre o seu fazer didático, de modo a preconizar uma escuta às diferenças. E aqui destacamos as diferenças surdas, rumo ao objetivo de uma educação que contemple a todos. E também, de acordo com Vygotsky, a linguagem assume uma função comunicativa e permite que o sujeito planeje a solução de um problema antes de executar uma ação. Desta maneira, os recursos pedagógicos adequados são suficientes para atender cada especificidade da aluna. Agora vamos para o nosso objetivo, o objetivo do nosso trabalho, que é pesquisar a didática, a metodologia e o contexto utilizado pelo professor com o uso da L1 e L2 em sala de aula. Também é muito importante observar as dificuldades do docente diante da educação, comunicação e inclusão dos surdos no contexto da Libras e a língua portuguesa. Importante também compreender o espaço escolar inclusivo, priorizando o bem-estar do surdo. Refletir sobre a importância da inclusão do surdo enquanto aluno no âmbito escolar. Agora vou apresentar para vocês a fundamentação teórica, que foi de extrema importância na construção do nosso projeto, que foi conhecer a história dos surdos é de fundamental importância, pois proporciona a aquisição de conhecimentos e reflexão sobre os diversos acontecimentos relacionados com a educação dos surdos. Visto que a história dos surdos teve muitas transformações, uma delas foi os surgimentos das leis e também das comunidades surdas, que com isso ajudou a apoiar esta causa. E esta pesquisa ela reflete sobre algumas apreciações referente à inclusão dos surdos. Vou fazer uma citação aqui, que são de dois autores que nos ajudou na construção desse projeto, que foi a Mônica Góes da Silva Barbosa e Edivaldo da Silva Costa. No Brasil, o processo histórico de educação dos surdos teve início em 26 de setembro de 1857, durante o período imperial, no reinado do imperador Dom Pedro II, por meio do Decreto Imperial número 839, com a fundação do Imperial Instituto de Surdos e Mudos, sediado no Rio de Janeiro. Amparados pelos novos meios inclusivos, atualmente as pessoas com surdez têm conquistado direitos fundamentais na sua inclusão social. A língua brasileira de sinais, que é conhecido como Libras, foi reconhecida em abril no ano de 2002 e anos atrás teve a sua regulamentação conforme o decreto do número 5.626 de 22 de dezembro no ano de 2005. A comunicação é um processo de interação no qual se compartilha mensagens, imagens, sentimentos, podendo influenciar ou não as outras pessoas. A metodologia ela foi elaborada em evidência e realizada na Escola Estadual Padre Tiago, localizado na Rua Professor Odélio Barbosa da Silva, bairro Centro, município de Mirassol do Oeste, Mato Grosso, no período de abril a junho de 2023. A elaboração dos resultados será de acordo com a relevância e a comunicação do ensino e aprendizagem, priorizando a necessidade do aluno com surdez. Os planos elaborados serão apresentados com muito cuidado e observando cada detalhe da execução de cada uma das propostas. Na observação, houve a nossa apresentação na instituição de ensino, a conversa com a direção sobre as atividades do estágio, a solicitação de documento específico da escola, como o PPP e o regimento interno. A observação da escola, a gente fez de forma geral, nas salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, quadra de esporte e outros ambientes, visando coletar os dados para a elaboração do relatório final da nossa pesquisa.
Também coletamos as informações com foco na observação global da aula, visando a aluna surda na relação professor e aluno e as formas de socialização nas modalidades didáticas e materiais. Fizemos também o acompanhamento, né, da professora em sala de aula, né, auxiliando ela nas atividades, no que for necessário. O roteiro de entrevista, o primeiro roteiro de entrevista foi com a professora, né, a professora Denilza Aparecida de Almeida. A formação dela é uma formação licenciada em letras, especialista em letras com ênfase em linguística, e ela também tem alguns cursos, né, em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Ela atua como professora há 14 anos, é uma professora concursada, né, faz os seus planejamentos pedagógicos semanalmente, mensalmente, bimestralmente, sendo eles, pode sofrer alguma alteração por alguma razão lá diante de algum contexto escolar na escola. A avaliação da professora, ela busca utilizar instrumentos de avaliação escolar que contribuem para a evolução dos alunos, o que atenda às exigências da BNCC, assim como o auxílio do PPPAN. A segunda entrevista foi com a diretora Aline Karen Damascena, né? E eu fiz algumas perguntas para ela em relação à aluna surda e seu envolvimento na escola. Né? E a primeira pergunta foi: diretora, a senhora vê o acolhimento por parte dos outros alunos ouvintes com a aluna surda? Ela me respondeu que sim, ela vê o acolhimento e socialização com alguns alunos da sala, né? Até porque a aluna também é bem na dela, bem tranquila. E fiz a outra pergunta: diretora, a senhora acompanha a motivação trabalhada entre os alunos e a aluna surda? Ela me respondeu também que sim, e inclusive ela faz orientação à professora, né, para fazer atividades de incentivo, produção de conhecimento com pesquisa, experimentos, feiras de conhecimentos e tecnologias, e assim, né, os alunos aprendem um pouco mais e se comunica e socializa com a aluna surda. Né? A outra pergunta: qual a relação que você identifica entre as Libras e a política de inclusão? Ela respondeu para mim que a Libras faz-se necessário para a acessibilidade dos surdos e a política de inclusão é associada aos mesmos, pois é através da política de educação que o surdo tem conquistado os seus direitos. Agora nós vamos compartilhar com vocês o nosso planejamento de aula, né, ao decorrer do nosso estágio aí. Educação de surdos na perspectiva bilíngue, Libras e língua portuguesa, cultura e a identidade surda, conhecendo a Libras, a diferença entre as duas línguas no âmbito escolar, Libras como a segunda língua oficial do Brasil, estudo dos parâmetros da língua de sinais, configuração de mãos, prática da Libras, alfabeto manual em Libras, movimento, prática da Libras, gramática, direção, perspectiva e seus intensificadores. Estudo dos parâmetros da língua de sinais, frases no contexto da aula. A vivência do estágio, né, foi através de pesquisas bibliográficas, pesquisas essas em diversos sites e livros como Honora, Efrizanco, Schiller, Vygotsky e Uniaselv, com língua brasileira de sinais. Libras, primeira edição que tornou possível a realização desse trabalho. O trabalho dos professores é extremamente relevante e necessário para fazer parte desse aprendizagem e inclusão. Também em fazer os alunos ouvintes refletir, juntamente com a aluna surda, o uso da língua de sinais que estabelece o vínculo, o desenvolvimento crítico, a expressão natural desses alunos e assim não esquecer das dificuldades e vitórias conquistadas pela história da Libras no decorrer dos anos. O EBT, criado em 2013, em cumprimento da Lei 5.016, Brasil 2013, se propõe ao estudo político e pedagógico do Brasil, a promover a inclusão educacional e social dos surdos. Tem algumas referências, né, que a gente utilizou. E ao decorrer da nossa explanação, a gente citou, né, conforme alguns estudos que a gente gostaria, né, que a gente mostrou para vocês, que nós abordamos. Agora a gente quer deixar uma frase, né, uma frase de Carlos Schiller, que foi muito importante, que a gente descobriu no decorrer do nosso projeto, que foi: do desafio de enxergar o outro, de estar com ele, de ouvir sua língua,
receber seus gestos, estar e talvez sentir juntos. Isso se chama inclusão. Muito obrigada, boa noite, até uma próxima. Boa noite, que Deus abençoe a todos.